Você se acha autista? A genética mostra que nem sempre é TEA. Entenda isto agora. Muita gente hoje se acha autista, mas a genética mostra que nem todo perfil neurodivergente é TEA. Na grande maioria dos casos, estamos falando de BIP, que é o que é o BIP ou PAA, como se diz aqui no Brasil, mas internacionalmente é BIP, que é fenótipo ampliado do autismo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Brody-Austin Phenotype. Então, o BIP é definido como um conjunto de traços autísticos subclínicos, isso é muito importante dizer, presentes em indivíduos que não preenchem critérios de diagnósticos para o transtorno do espectro autista. Então é muito importante fazer essas diferenciações clínicas, ou seja, um indivíduo apresenta algumas características associadas ao espectro autista, mas não tem autismo clínico comprovado, não tem autismo clínico, ele não tem disfunção. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quais são os sintomas de uma pessoa BIP? Ela tem uma leve hipersensibilidade sensorial, preferência por interações sociais mais restritivas, foco intenso em interesses específicos. Então, ele possui alguns traços, que é muito diferente do transtorno do TEA. Então, ele pode possuir pensamentos mais lógicos do que sistemáticos. Esses indivíduos se reconhecem em alguns padrões do TEA, mas mantém funcionalmente a sua vida. Então, ele consegue se adaptar, ele tem um funcionamento adaptativo. Então, tem uma grande diferença nesse propósito de função, tá bom? Como assim, doutora? Como assim? Eu então possuo traços do autismo? Sim, você pode possuir traços do autismo. Pessoas com BIP costumam ter uma vida funcional, elas trabalham, se relacionam, podem constituir famílias e se adaptam à sociedade, conseguem se adaptar socialmente. São traços genéticos com expressões fenotípicas moduláveis, influenciadas por fatores ambientais e epigenéticos. Logo, muitas dessas pessoas hoje são confundidas com autismo, mas a medicina e a ciência já subsegregou, então só possui traços, tá bom, gente? Então o BIP não é um transtorno, ele é um perfil neurodivergente subclínico, tá bom? Vamos entender muito bem essas diferenças para conseguir assim no dia a dia nos diferenciarmos dos transtornos do TEA, que hoje está tendo muita confusão na sociedade. Agora, já o TEA, ele é um transtorno do espectro autista. Ele envolve aqui um conjunto mais amplo e consistente de alterações genéticas e neurofuncionais. Como? Como, doutora? Ele impacta a sua função, então ele tem um impacto funcional significativo. Mesmo quando o indivíduo trabalha ou tem autonomia parcial, o TEA ele envolve necessidades de suporte, mesmo em níveis leves, né? Eles podem também ter o apoio em níveis moderados e em níveis elevados, mas o nível de suporte ele sempre varia no TEA. E muitos indivíduos com TEA, eles precisam de apoio contínuo. Olha as diferenças, tá bom, gente? Contínuo, familiar, terapêutico ou social ao longo da vida. Isso é muito importante frisar, é um transtorno, tá bom? Então tem um apoio ao longo da vida, desde a infância até a fase adulta. Mesmo nos níveis leves, como o N1, o suporte ele é parte do cuidado e ele é fundamental para o transtorno do TEA em todos os níveis.
Já o BAIP, que só são os traços do TEA, como eu vou colocar aqui do lado, ele não é um diagnóstico, ele não é um transtorno, são traços e podem ou não evoluir para o TEA, dependendo aí da sua modulação genética e epigenética. A neurodivergência, ela não é um rótulo, ela é funcionalmente funcional, tá bom? Então, vamos saber dividir o que é neurodivergências e o que são dentro delas os transtornos, tá bom? Aqui neste canal eu vou explicar sempre para vocês genética, epigenética e neurodivergência de forma clara, objetiva e baseada em ciência. Se gostou desse conteúdo, me segue. Esse conteúdo faz sentido para você? Então compartilha, curte e aqui no final eu vou deixar o link do meu livro Guia para a Família Atípica na Amazon. Prazer, sou a doutora Patrícia, mestre em neurociência.